bem, queridos, vamos estudar esse número 11, a parte da quarta-feira, com o título Mande-a embora. Em muitas regiões existem pessoas carentes do amor divino, carentes da esperança para o coração, pessoas necessitando conhecer o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Isso talvez possa parecer pouca coisa para algumas pessoas que já conhecem, mas uma pessoa que está atribulada, que está em angústia e conhece Jesus, conhece o plano da salvação, tem um alívio imediato assim no seu coração, no seu emocional. No tempo de Jesus havia muito preconceito. Os estrangeiros eram assim desprezados como indignos das bênçãos divinas. Os judeus se achavam exclusivos diante de Deus. Os samaritanos eram odiados por ele. O povo de Gadara era evitado por causa dos endemoniados. Os habitantes de Tiro e Sidom eram simplesmente deixados de lado por causa de problemas do passado. Jesus, no entanto, não olhava para as fronteiras. Jesus olhava para o clamor dos corações. E quando ele via um grito de socorro, ele mostrava toda a sua solidariedade, todo o seu amor, indo em busca daquele coração que precisava de auxílio e de conforto. Por isso, hoje nós temos a urgência da mensagem dos três anjos, das três mensagens angélicas, e a urgência de falarmos sobre o segundo advento de Cristo. Por isso, nós temos que olhar para as pessoas que estão além das nossas fronteiras, ou pessoas de outras etnias, que são hoje desprezadas até pela sociedade. Por isso, Ellen White escreveu o que está em Atos dos Apóstolos, na página 20. O Salvador ansiava por desdobrar aos discípulos a verdade referente à demolição da parede de separação entre Israel e as outras nações. Essa verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé do centurião em Cafarnaum, ou quando pregou o evangelho aos habitantes de Sicar. Foi ainda mais plenamente revelado na ocasião de sua visita à Fenícia, quando curou a filha da mulher cananeia. Essas experiências ajudaram os discípulos a compreender que entre aqueles a quem muitos consideravam como indignos de salvação, havia pessoas famintas da luz, da verdade e do Evangelho. E nessa visita que Cristo fez a Tiro e Sidom, deu uma lição profunda para os discípulos. Pergunta número 5. Como o Espírito Santo ensinou Pedro e os apóstolos a lição de que todas as pessoas são candidatas à salvação? Atos capítulo 10, verso 9 a 16, diz o seguinte: E indo eles seu caminho, subiu Pedro para o terraço para orar, quase na hora sexta. E tendo fome, quis comer. E sobreveio-lhe um arrebatamento do sentido, na hora sexta, e viu o céu aberto. E eis que descia como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, no qual havia todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves do céu. E uma voz lhe dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nenhuma coisa imunda ou comum. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o lençol voltou ao céu. E disse-lhes Pedro para Cornélio, ao visitar Cornélio: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem eu devo considerar comum ou imundo. E Pedro disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é aquele que lhe é agradável em qualquer nação e teme a Deus e é justo, essa pessoa Deus aceita. Então a pergunta: como o Espírito Santo influenciou Pedro e os apóstolos com uma lição de que todas as pessoas são candidatas ao céu? Resposta: o Espírito Santo, por meio de uma visão, ensinou Pedro e os apóstolos que a salvação é para todas as pessoas através do Evangelho. Deus não exclui ninguém da salvação. E quando Pedro viu o Espírito Santo agir sobre Cornélio e a sua casa, a sua família, ele ficou impressionado. E quando ele chegou em Jerusalém, ele contou isso para os demais discípulos e mostrou que o Espírito Santo também agiu junto aos gentios, como eles chamavam. A visão que Pedro teve do lençol
com muitos animais imundos e a ordem para matar e comer, não só deu a Pedro, mas a todos os apóstolos, uma lição profunda de que deveriam enfrentar o orgulho religioso e tirar deles a intolerância com os gentios. Pedro foi na casa de Cornélio e evangelizou a todos, vendo o Espírito Santo agir sobre os gentios convertidos. Isto nos leva à experiência de Jesus na região de Tiro e Sidom, atendendo a mulher Ciro-Fenícia, aparentemente sem nenhum privilégio espiritual, e enxotada pelos discípulos que disseram a Jesus: mande-a embora, porque vem gritando atrás de nós, está perturbando. Jesus atendeu aquela mulher, elogiou-lhe a fé e deu-lhe a bênção que precisava, mostrando que a intolerância, o orgulho religioso e a discriminação devem ser abandonados quando se trata de levar alguém a conhecer a salvação e o dom da graça divina. Ellen White, no livro Desejo das Nações, página 402, escreveu o seguinte: foi esse o único milagre que Cristo fez naquela viagem. Ele fora ali para realizar um ato que ensinasse aos discípulos sobre a questão da discriminação longe das cercanias de Jerusalém. Desejava dar alívio àquela aflita mulher, deixando ao mesmo tempo em sua obra um exemplo de misericórdia para com a filha de um povo desprezado. Para benefício dos discípulos é que Jesus foi lá atender essa mulher. Quando mais tarde ele não estivesse com eles, se lembrariam dessa lição. Por isso, Jesus quer nos impressionar a trabalharmos com as pessoas que não são do nosso próprio povo. Um devoto hindu pegou seus 2 filhos. Ele queria fazer peregrinações pelos rios sagrados da Índia para se purificar. Ele tinha 2 filhos, um de 4 anos e outro de 6. Ele foi numa missão adventista e entregou esses 2 filhos aos cuidados de uma missionária. E disse: cuide deles, por favor. Eu vou fazer peregrinação, preciso me purificar. A missionária poderia ter rejeitado, mas por amor a Cristo, acolheu aquelas 2 crianças, um de 4 e outro de 6. Sabe quanto tempo esse homem ficou peregrinando pelos rios da Índia? 18 anos. Quando ele voltou na cidade dele, um filho estava com 22 anos e outro estava com 24. Agora, aquele homem mostrou que, mesmo tentando se purificar nos rios sagrados da Índia, ele ainda tinha um problema e não tinha paz no coração. Os filhos já tinham Jesus no coração e na vida, e levaram o pai a aceitar Jesus como Salvador. Foi aí que esse homem achou a verdadeira paz para o coração. Os filhos entenderam que precisavam pregar ao pai, mesmo com toda a religiosidade e os equívocos que aquele pai possuía. Eles atenderam o pai levando-o a Cristo. E aquela missionária, mais ainda, entendeu que precisava cuidar daqueles meninos e levar Jesus para os coraçõezinhos. Que Deus abençoe. Possamos olhar para as pessoas que não são da nossa nacionalidade e ajudá-los a entender que existe um caminho para eles. Eu estava em casa, um homem que corta cabelos veio até em casa, perguntou na padaria: onde é que mora um adventista? Disseram: olha, naquela rua. Ele veio bater aqui em casa. O senhor é adventista? Sim, seu Gilberto. Seu Gilberto, eu tenho conhecimento de uma família de 8 venezuelanos que estão procurando uma igreja adventista, estão procurando assim conhecer a doutrina de vocês. Eu vou dar o endereço. Ele me deu o endereço, nós fomos lá com alguns irmãos da igreja e, graças a Deus, todos estão servindo ao Senhor. Havia 2 deles que eram alcoólatras, foram tratados e estão servindo a Deus. Nós temos que entender que essa é a nossa missão, atender aqueles que não foram alcançados ainda. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos a não mandarmos as pessoas embora, mas atendê-las e mostrar-lhes o caminho da salvação. Que o teu poder seja em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma feliz quarta-feira. Deus te abençoe.